Aumentar aqui o volume desse áudio para a gente ouvir essa música. Tá saindo. Bom dia! Deixa eu só arrumar o áudio aqui, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Feriadão, né? Uhul! Olha aí, as minhas super fãs já entram logo cedo. São as primeiras a entrar aqui. Bora! Bom dia! Entramos em novembro! Bom dia, povo aí do Facebook, YouTube, Instagram! Olha essa música, ela fica alegre e depois ela fica reflexiva. A gente vai tentar fazer isso hoje alegre, né? Que o tema é meio brabo, né? Como é que a gente supera uma dor e segue para frente? Como é que é a resolução de um luto? Hoje, 2 de novembro, dia de visitar aí, né? Os parentes, as pessoas estão indo nos cemitérios. A memória de pessoas queridas que foram. Mas eu não vou falar só disso, não. Então chama as amigas. Talvez eu creio que você tenha muita gente que você conhece que hoje está tentando superar uma dor. Oh meu Deus. Vou publicar aqui. Maísa, entendo. Lá no YouTube, a Cristiane de Medeiros, eu vou baixar. Lá no YouTube, a Geuciane, já estive muitas vezes ao vivo com você, és uma mulher abençoada e que abençoa muitas pessoas. Que bom, fico feliz. Vamos lá, gente, feriadão, né? Dia 2 de novembro, falta um mês para terminar o ano. E esse ano de 2020, eu acho que tem muita coisa para a gente superar. A Maísa Mendonça disse assim, tá difícil seguir sem meu soberano apóstolo Luiz, eu imagino, né? Uma pessoa que realmente faz muita falta. Um líder que faz muita falta. Gente, hoje eu vou falar justamente desse tema delicadíssimo, né? Mas não é só falar de luto, de perda de pessoas, de entes queridos, mas às vezes você, de qualquer perda que tá difícil superar, às vezes de um emprego, de um relacionamento, a perda de, às vezes, uma situação de mudança, mudei de cidade, não consigo me elaborar na perda de amigos que eu deixei para trás. Tantas coisas podem estar sendo um motivo para você estar tendo que reelaborar essa perda, que às vezes para outras pessoas, mas para você é algo às vezes difícil. E eu quero falar sobre isso. Ontem chegou a notícia, né, triste. A gente brinca aqui que o ator Tom Veiga, o que faz o Louro José, faleceu, foi encontrado morto no apartamento dele lá no Rio de Janeiro. E hoje me parece até que nem ia ter o programa Mais Você. A Ana Maria Braga disse que não ia fazer, talvez eles tenham reprisado, eu não assisto, eu não sei como é que
Foi, mas um rapaz novo, né? 47 anos, não se sabe ainda a causa da morte. Acabou de uma hora atrás, o jornal do Globo colocou que ele sofreu um acidente vascular cerebral, aponta o laudo do ML. Teve um AVC. A Jéssica está vendo aqui as notícias. Ele teve um AVC, ele já tinha tido um problema de coração há um tempo atrás. Um rapaz novo, uma perda assim muito grande, né? Porque quem assiste aí o Mais Você sabe que o Louro José é um personagem que fazia parte do contexto ali do Mais Você. Não sei como é que a Ana Maria Braga vai lidar com isso. A gente sente muito, né? Uma pessoa que ela diz que há mais de 20 anos está com ela, foi um personagem que ela criou e que era um cara que, além de trabalhar com ela, um amigo muito querido, que ela diz no seu depoimento que eles nunca nem brigaram, que foi uma parceria assim maravilhosa. Então eu imagino que ela deva sentir muito, deve estar sentindo muito. Morreu ontem também, não, dia 31, né? Morreu Sean Connery, um outro artista, com 90 anos, já estava velhinho. E aí a gente às vezes até vê que é o curso natural da vida, às vezes uma perda assim, é mais fácil da gente superar, porque a gente já se prepara para uma pessoa que envelheceu e tá tudo certo. Mas não quer dizer que não tenha um sofrimento. Agora, essa perda do Louro José, até para mim, que nem assistia o programa, mas que eu sabia que ele fazia parte, eu aqui brinco toda hora, que eu sou Adriana Pacheco Brita e eu tenho a Loura Jéssica, a gente sente por essa perda, né? Então hoje eu queria falar num dia como esse, que as pessoas estão aí se voltando para pensar em perdas. Eu em 2017 perdi meu pai, foi uma perda muito significativa para mim. Meu pai morreu em novembro de 2017, com AVC também. E a gente só entende a dor de uma perda quando a gente passa por uma, né? Então hoje eu queria falar sobre isso, mas eu queria que você chamasse mais pessoas. Não sei se é o feriadão, tá todo mundo fora, mas eu queria ver mais mulheres aqui hoje. Chama as amigas aí, vamos lá. Vamos começar, apesar de não ser um tema assim forte, que é difícil até de às vezes a gente falar sobre ele, porque fica difícil brincar com algumas coisas aqui, mas um tema de suma importância. Inclusive uma seguidora hoje falou, eu tô precisando disso, coloca lá no feed, né? Então vamos lá, gente. Eu quero profetizar sobre vocês que a paz que excede a todo entendimento guarde o coração, a alma de vocês, que seja qual for a dor que você está lidando nesse momento, que você saiba que em Deus você encontra respostas e que Ele tem algo novo a fazer na sua vida, que você vai superar essa perda e essa dor, esse luto sendo elaborado vai servir também de bênção para a vida de outras mulheres. Outras mulheres serão abençoadas pela transformação, pela superação que você teve. Eu, antes de entrar aqui, estava lendo algumas histórias de superação de pessoas que tiveram que superar dores terríveis. E uma das histórias muito marcantes da atualidade, não sei se vocês já ouviram falar, daquela apresentadora de um programa nos Estados Unidos, a Oprah. A história dela é terrível. Uma mulher que foi abusada desde muito cedo, estuprada, né? E com 14 anos ela ficou grávida. E o filho só não nasceu porque ela teve complicações e o filho não nasceu. E a partir daí ela começou uma história de superação e hoje é um grande ícone, uma das mulheres mais ricas da atualidade, mais bem pagas, uma apresentadora muito bem paga, né, que é um diferencial, porque ela é negra, veio de uma situação muito triste, de pobreza, de abusos, de frustração e conseguiu esse nível de superação. Por isso que eu acho tão importante falar desse tema, porque se você não superar a sua dor, você nunca vai
conseguir realmente alcançar os objetivos que você quer. Tantas histórias, você pode estar agora pensando numa história de superação. Talvez você mesma tenha já uma história de superação. E às vezes, diante de uma situação difícil que você está passando, você nem lembra que você já superou uma dor ali atrás e que você tem recursos dentro de você para superar essa outra dor, tá? Então nós vamos falar sobre isso, sobre o luto e sobre as fases que o luto passa e como lidar com isso, tá certo? Vamos lá? Então eu vou falar aqui de pessoas que perdem entes queridos, que passam por alguma perda catastrófica, né? Também pode ser um divórcio, pode ser a perda de um emprego, pode ser qualquer situação difícil de lidar. Quem aqui já passou ou está passando por um momento assim, de ter que lidar com o luto? Se você já passou, diz passei. Se você está passando, coloca estou passando, para eu saber aqui se realmente faz sentido o que eu estou falando e se às vezes você já até passou, mas Adriana, eu já passei, mas eu não sei se eu lidei bem. Veja se esse assunto é para você. A Karine está dizendo aqui, assunto muito relevante. A Karine, né, Karine, passou por um momento assim. Eu acho que vai ser bem importante realmente. Olha lá, Lidiane, passei. A Franci Martins, já passei. A Jéssica, passei. Todo mundo aqui dizendo que passou. Não sei se você está no momento assim. A Lidia disse, eu estou passando aqui no Facebook. Né? Não sei o povo aí do YouTube, mas aí, ó, passei. Aqui todo mundo falando. Passei por 2 perdas gestacionais tardias, com 5 meses de gestação. A Geiciane, lá no YouTube. Passei por várias. Isso aí. Todo mundo em algum momento já passou. Alice Cardoso, verdade, eu também tive uma grande perda. Meu único filho morreu de acidente. Oi, Alice. É realmente uma perda muito grande, né? Humanamente falando, irreparável. Mas vamos lá, vamos falar desse tema. Eu acho que ele é muito importante. Bom dia, Dinalva. Te vi lá na live, não deu para eu ficar te seguindo porque eu estava aqui, né, me preparando para minha. Parabéns, mas o pouco que eu vi falou com muita autoridade lá. Deus te abençoe, querida. Vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente precisa entender o que é o luto. O que é o luto? A maioria de nós pensa que o luto se refere apenas a um sentimento de tristeza profundo relacionado a perdas de pessoas queridas. Quando fala em luto, a gente pensa assim, morreu alguém, né? E essa pessoa deve estar com uma tristeza muito grande porque perdeu alguém muito querido. Oi, Mônica Dantas, Natália. A mãe da Natália tá aí, na ó, live. A mãe da Natália tá a na mãe da live. Natália tá na live. Olha aqui, ó, a minha canequinha de salto alto que eu ganhei da Mônica Dantas, da Natália e da Jéssica. Olha aqui o que tem. Tem um sapatinho na alça. Eu não posso virar muito, que tá aqui, ó, cheia de água. Eu mudei do chocolate Tá bem agora personalizado. pro salto alto. Olha aí, meu quadrinho lá que eu ganhei. Como é que é o nome da seguidora também? Da Ana Helena. Ana Helena me deu aquele quadro do salto alto lá para não ficar aquele buraco lá em cima. E ó, a minha campainha. E eu ganhei, ó, brinco. Hoje eu tô com brinco. Meus presentes aí de aniversário que eu ganhei, né? A Mônica Dantas, amei essa caneca. Então eu tô no salto alto mesmo agora. Agora ninguém se Tô no salto alto. Então, gente, o luto não é só isso. Na verdade, o luto reflete um processo de adaptação após o encerramento de um ciclo. Você fechou um ciclo e, quando a gente fala que o luto foi elaborado, é o fechamento de um ciclo para iniciar um outro,
não é que pode ser a morte de alguém, o fim de um relacionamento, a saída de um emprego, como eu falei, né? A venda de uma casa, tudo isso pode ser um motivo da pessoa ter que desenvolver um luto. Eu lembro em 1989 para 1990, algumas aqui nem tinham nascido, eu trabalhava numa empresa como desenhista em instrumentação eletrônica. Eu fazia desenho lá naquelas pranchetas com aquela régua, tendo que aprender a escrever lá naquele... não lembro nem mais o nome daquilo lá, acho que nem usa mais aquilo, né? E fazer letra, né, técnica, eu tinha que fazer letra técnica, tudo isso. E eu comecei naquele ano, deixa eu ver, foi em 89, eu comecei a faculdade de psicologia no estado de São Paulo, e a minha faculdade começava às 5 da tarde e ia até 11 da noite, olha só. Você quer falar alguma coisa? Não, é que tá cheio de seguidoras novas te assistindo hoje. Opa! Tem seguidora nova? Aonde? No Instagram? No Instagram. Olha aí, seguidoras novas, sejam bem-vindas. No Facebook tem gente pela primeira vez. YouTube também, sejam todas bem-vindas. Então, em 89, eu comecei a minha faculdade de psicologia e eu trabalhava numa empresa como desenhista. Já há um ano, na verdade, eu comecei em 88 nessa empresa, já fazia um ano que eu estava lá. E a minha faculdade era às 5 da tarde. Então, pegava ainda, eu sempre chegava atrasada, porque era o horário que eu estava saindo da empresa. A professora falou, olha, pode ser que você não consiga ser aprovada, porque eu perdia sempre a primeira aula. Eu falava, mas é porque eu trabalho. Mas eu não posso, porque aí você perde a primeira aula, isso vai te prejudicar, parará. Acabou acontecendo que a empresa, que era uma prestadora de serviços para uma outra, eu trabalhava para essa prestadora de serviço, ela teve lá uma demissão em massa, porque ela entrou numa crise lá financeira, e eu fui mandada embora junto com muitos, até porque eu era nova, né, na empresa, a gente só tinha um ano. Me ajudou, por que eu estou contando isso? Me ajudou na questão da faculdade, porque eu não precisava mais chegar atrasada, fiquei liberada para só estudar. Mas o que acabou acontecendo? Eu fiquei muito triste. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu fosse sofrer tanto pela saída da empresa, né? Não fiquei num processo de luto assim tão difícil. E eu saí da empresa, olha só, saí dia 28 de abril de 1989. O último dia meu na empresa foi o dia que o Wagner perdeu o pai dele faleceu. E eu estava lá com a minha dor da minha perda do emprego, no mesmo dia que ele recebe a notícia que o pai faleceu. Era uma sexta-feira e ele voltando do Rio de Janeiro no seminário, né, que ele estudava. Quando ele chegou, ele teve a notícia que o pai faleceu. Eu nem tive tempo de pensar na minha dor ou conversar sobre isso com ele, porque agora tinha uma coisa maior que precisava ser olhada, que era a dor dele de perder o pai com 48 anos de idade, né? O pai muito jovem ainda. E ele, um jovem de 20, 21 anos de idade. Então, foi uma perda muito grande. A gente passa por momentos como esse. A Celina está dizendo, Ellen, acho que não existe essa forma porque somos seres humanos e sempre sentimos essa dor. Agora, só se não existir nenhum sentimento. Não sei, ela deve estar respondendo a alguém aqui que falou. Qual a forma menos dolorida e rápida de fechar um ciclo? A gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver qual a forma da gente lidar com essa dor. É sobre isso que eu vou falar, Ellen. Então fica aí.
Depende da perda, depende de como a pessoa lida com a dor, depende de uma série de coisas, tá? Vamos lá. Eu acho que mais do que... eu sei que a gente às vezes quer sair de uma dor rápido, mas mais do que a rapidez, o importante é o luto ser bem elaborado, para não ficar toda hora voltando aí e você ficar insegura. Tá certo? Então, entender o que é o luto? O luto não é só a morte de alguém. É o fechamento de um ciclo na vida da gente, que pode ser um relacionamento, um emprego, pode ser uma série de coisas. Quando você fecha um ciclo e às vezes fecha num momento que você não esperava aquele ciclo fechar, que você não está preparada para algo novo, você vai ter que ter um tempo para elaborar esse luto. Existe realmente um tempo médio para sair do período do luto? Olha, depende de pessoa para pessoa, não dá para dizer um tempo médio, né? Agora, vai depender muito. Eu estou atendendo algumas viúvas de maridos, né, que morreram por causa do Covid e também de outras causas, morte, né? E a diferença que eu percebo é o quanto essa pessoa se abre para ser ajudada, o quanto ela não fica no isolamento. Tem gente que se isola e fica lá remoendo aquela dor e fica idolatrando aquela perda e parece que nada mais no mundo tem sentido, aí não sai nunca, vai ficar até depressiva. Então eu tô lidando, tem uma viúva, é muito interessante, ela buscou sair do lugar, como ela morava ainda alugado, ela saiu do lugar, foi para um apartamento novo, ela buscou buscar logo de cara ajuda, fazer terapia, ela busca agir a vida, não fica, né, se isolando, então tudo isso faz com que a pessoa rapidamente tenha uma melhora. Mas a pessoa que fica lá remoendo, não, eu não consigo, não sei mais como é que eu vou viver sem isso, aí demora mais. Não dá para dizer que são 5 meses, tá, Pri? Depende, eu não gosto muito de dar tempo, porque às vezes a pessoa fica se cobrando, né? De ter que em 5 meses estar resolvida. Dá para ser, para algumas pessoas até antes, para outras um pouco depois. O importante não é a dor, mas é o que eu faço com essa dor. E é a frase, inclusive, que eu vou colocar hoje lá no final, né? Uma frase minha. O que eu faço com essa dor? A dor é igual, a dor vem para todo mundo. Não tem como alguém fugir de uma dor, de uma perda. Mas, aí, ó, Alice, também estou vivendo a perda do nosso apóstolo Luiz. Sim. Então, a dor da perda vem para todo mundo. O que nos diferencia é como nós lidamos com essa dor, tá? As fases do luto, a pessoa mais famosa que falou isso de uma forma bem detalhada é uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kubler-Ross. Ela fala, olha aí, a Ellen, mudar de telefone, endereço, sair das redes sociais é bom para não ver ou tem mais que encarar mesmo ao invés de fugir? Boa pergunta, Ellen. Depende de qual é a situação aí que você está vivendo. Por exemplo, se é a perda de um relacionamento, é melhor cortar logo esse vínculo, tá? A Dinalva, eu vivendo a perda da mãe. A Dinalva recentemente perdeu a mãe de Covid, né? E o pai tá doente. Então vamos lá, outra doença. Também passou pelo Covid, mas agora está enfrentando uma outra enfermidade. Então vamos lá, gente. Essa psiquiatra, ela vai dizer, ela tem uma obra que ela escreveu que diz assim, sobre a morte e o morrer. E ela identificou a reação psíquica de cada paciente em estado terminal e formulou as 5 fases do luto ou a perspectiva da morte. Então, ela está falando de um caso bem extremado. Ela avaliou esses pacientes que estavam para enfrentar a morte e ela viu que havia 5
situações ou 5 fases do luto em comum que essas pessoas enfrentavam. Ela vai dizer que nem todos vão passar por todas essas fases, tá? E eu vou falar isso aqui. Mas, de uma forma geral, são 5 fases, as fases do luto ou da perspectiva de morte. Primeiro, negação. Segundo, raiva. Terceiro, negociação. Quarto, depressão. E a resolução, que é a aceitação. É mais comum, tá? Que as pessoas que passam por esse processo apresentem pelo menos 2 desses estágios, não toda a sequência, mas dois desses estágios aqui do luto, pelo menos a pessoa vai falar. Concorda sobre o tempo. Em Deuteronômio 34, a Bíblia nos fala sobre o tempo de 30 dias, o luto de Moisés, mas temos que focar sobre as diferenças emocionais, psíquicas, enfim, somos diferentes e seres humanos, né? É ali Almecília, né? Almecília, ali, na verdade, Deus está chamando a atenção de Josué, porque Josué era um líder. Então ele não podia continuar chorando. Ele tinha que enfrentar esse luto agora exercendo o que Deus mandou a ele. E ele falou: eu não te mandei? Então vai e faz o que tem que fazer. O que eu percebo, tá, gente? Agora, antes de eu entrar aqui no que ela vai falar, o que eu percebo? Quando a gente não se dispõe a trabalhar de verdade esse luto, quando a gente não se dispõe a isso, o que acontece? Se passar do tempo que a resolução já devia vir, o que eu percebo é que essa pessoa começa num ciclo de autopiedade. Ela usa consciente ou inconscientemente a dor dela para chamar atenção sobre ela, para ela ser a vítima, a coitadinha. Ela gosta de ter essa dor para dizer o quanto ela é sofredora e o quanto ela suporta tudo isso. E aí a pessoa, ela entra numa fase de realmente não querer resolver isso. Às vezes não adianta falar para ela, né? Porque ela não quer resolver, então não adianta chamar atenção. Mas às vezes, se a pessoa procura ajuda e ela percebe que é inconsciente, a gente pode trazer a consciência e dar a ela a decisão. Eu fiz muito isso em consultório. Você quer viver com esse ganho secundário de ser a mulher que chama a atenção de todo mundo por causa dessa tua dor? É um ganho secundário. Ou você quer ter realmente a resolução disso e ser livre para continuar? Tá? Presta atenção, porque a gente trabalha muito essas situações. Lá no Face, a Lid está falando, no meu caso, perdi meu bebê que nasceu muito prematuro. O pior para mim foram os 13 dias de UTI neonatal, né? Mas no dia seguinte já doei todas as coisas dele e me mudei de casa. É uma ótima situação, para não ficar ali remoendo. Não quer dizer que a dor vai passar. Ela falou, vão fazer 6 meses no dia 15, quero ser curada. Querer ser curado faz parte da cura. Que bom, é isso mesmo, Lid. A Valcilene lá no Face, é necessário pôr para fora, é ruim tentar ser durão e levar em frente tentando ser forte. Ótimo. O luto não pode ser prolongado. A Gleice está dizendo aqui. Lá no Face, a Tere Souza disse o seguinte: um grande abraço, queridona, saudades de suas palestras. Ok. Amanda, a autopiedade é péssimo. A Ellen quer a resolução e ser livre em nome de Jesus. Que bom. Então vamos lá, gente. Eu vou falar aqui das fases do luto, tá bom? As fases do luto, elas são muito importantes. E essa autora está dizendo que você pode passar pelo menos por 2, não quer dizer que você passe por todas. Então vamos lá, a primeira fase do luto é a negação. Primeira é a negação. Na verdade, a negação é um mecanismo de defesa, né?
É uma defesa psíquica onde a pessoa se nega a acreditar no que ocorreu de alguma forma. Ela quer não entrar em contato com aquilo. No primeiro momento, ela tenta não entrar em contato com essa realidade, prefere não falar muito sobre o assunto. É uma fase de dor intensa e dificuldade para lidar com a perspectiva da ausência. Então a pessoa pode ficar até perguntando para ela mesma, às vezes ela se isola nesse primeiro momento, tá tudo certo, no primeiro momento tá tudo certo. Não quer muito contato com as pessoas, às vezes ela fica se questionando, mas se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Em alguns casos, dependendo da perda, a pessoa às vezes até fica procurando culpas. É essa fase da negação, que ela não quer entrar em contato com ninguém, não quer entrar em contato com a dor, que ela quer negar o fato. E isso, gente, como mecanismo de defesa, presta atenção nisso aqui, tá? Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso aqui é uma chave muito importante que eu vou falar aqui como psicóloga mesmo. Todas nós, presta atenção, todas nós, em algum momento de muita dor, nós podemos usar mecanismos de defesa. Você está batendo na mesa. Podemos usar mecanismos de defesa. Isso faz parte. O mecanismo de defesa, ele vem para não deixar o nosso ego, a nossa psique se desestruturar. Então, é uma ferramenta positiva a nosso favor. Aquela pessoa assim, ó, sair totalmente da casinha, ficar surtada, o mecanismo de defesa vem por causa disso. A Amanda está dizendo, eu e minhas irmãs perdemos meu pai, tivemos que nos desfazer de tudo dele logo, pois uma de minhas irmãs se desesperava quando via as coisas dele e chorava compulsivamente. Pois é, a gente vai ver aqui como realmente lidar com isso. Então, assim, o mecanismo de defesa, num determinado momento, ele vem para nos ajudar a deixar o nosso ego integrado, a nossa psique ainda fortalecida ou blindada de alguma situação. Mas a gente não pode viver eternamente pelo mecanismo de defesa. Se você viver sempre pelo mecanismo de defesa, você vai se blindar das pessoas, dos relacionamentos, você vai ficar fechada para as resoluções, tá? Então, num primeiro momento, essa fase da negação, quanto tempo dura? Depende de pessoa para pessoa, né? Então, depende de pessoa para pessoa, mas esse primeiro momento é a fase da negação. Eu não quero entrar em contato com essa dor para me proteger. Isso é muitas vezes inconsciente, tá? Por isso que às vezes precisa de alguém que chega lá, se você percebe que essa fase está demorando muito na pessoa, que ela só nega, que ela se fechou para todo mundo, já faz mais de 1 ano e ela continua naquilo, opa! Peraí, chega lá, se você tem liberdade, amiga, você tem que sair disso. Vamos passear, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero, a minha vida acabou e não sei o que. Não, não acabou. Você não precisa morrer com essa pessoa. E algumas pessoas fazem isso, presta atenção. Algumas pessoas vivem eternamente sofrendo, principalmente se foi a perda de um ente querido, porque elas acham que se elas seguirem a vida e voltarem a viver com alegria, é como se elas estivessem desrespeitando a memória da pessoa que morreu. Não é não, gente. Não confunda essas duas coisas, tá? Às vezes a pessoa ela tá achando que ela tem que ficar eternamente sofrendo para ela provar para todo mundo e para a pessoa que morreu, que o quanto ela amava e o quanto ela ama ainda, que essa pessoa é insubstituível. Não é isso. Você não precisa provar. E, na verdade, eu tenho percebido o seguinte, tá? Não vou dizer que é de generalizado, mas na maioria dos casos eu percebo, presta atenção, que as pessoas que lidam pior com o luto
são aquelas que tinham dívidas no relacionamento. O relacionamento não era tão bom, tinha alguma coisa ali negativa. Quando eu estou falando do luto realmente de perda de entes queridos, eu já percebi que as pessoas que... Não vou dizer que é todo mundo, tá? Mas na minha experiência, eu percebo que aquelas que fazem mais escândalo, aquelas que, ai, lá no enterro, não querem ser consoladas e que isso e aquilo, parece que são as que tiveram mais problema com a pessoa que morreu. Presta atenção, vê se faz sentido aí o que eu tô falando. Porque quando a gente tá bem no relacionamento e a gente entende, mesmo sendo uma morte catastrófica, né, uma catástrofe que levou uma pessoa nova, a gente vai doer pra caramba, mas a gente sabe que a gente estava num momento legal, que realmente a gente viveu tudo que tinha para viver, né? Então, assim, a Amanda tá dizendo, a questão do remorso, a Gleice também. Eu percebo isso. Eu tive uma vez num enterro de uma pessoa e todo mundo já estava indo embora, o ente querido já tinha sido enterrado e ela continuou lá fazendo escândalo. E eu conheci a história dela, que ela não tinha, na verdade, esse apego tão grande ao ente querido que morreu, que na verdade ela foi negligente com a pessoa, abandonou, e lá na hora do enterro ela quis dizer que ela era a que mais sofria. Eu devagarzinho assim, peguei no braço dela, bem firme, e falei assim: deu, acabou. Não adianta agora ficar fazendo isso, porque não vai trazer de volta e tem coisas que a gente vai precisar conversar. Eu tinha como fazer isso, né? Com a pessoa. E teve que chegar alguém assim e dar um choque nela para ela cair em si, né? Mas aquela pessoa que se contém, uma hora pode desabar? Pode. Aí é que a gente vai ver. A negação pode ser isso também. A pessoa tá ali toda firme, nessa hora parece que não tá sofrendo, e ali na frente o luto dela, o desabar dela aparece lá na frente, em outro momento, tá, Nice? Então, assim, tem essas situações. Agora, a pessoa tá lá, vamos supor que é o dia do enterro de alguém, tá lá chorando, tá triste, mas aquela coisa serena, deixa chorar, faz parte, tá? Deixa chorar, porque precisa realmente desse momento para a coisa ir sendo elaborada. O momento do luto é o momento do choro, tá? Tem que chorar, tem que colocar para fora, mas tem uma medida, porque senão também se desesperar não vai resolver, tá certo? Então entenderam aí a negação? Segunda fase do luto. A segunda fase é a raiva. A pessoa pode, aí é onde eu falo, pode ser que alguém que perdeu um ente querido não passe por essa fase da raiva, né? Não quer dizer que ela vai ter que passar por essa fase. Ela pode passar por uma fase de raiva, às vezes, de Deus, de ela não entender por que Deus levou, de ter, né? Ficar chateada com Deus. Então, é essa fase da revolta com o mundo, com todos, onde o indivíduo se sente injustiçado, né? A mulher se sente injustiçada, não se conforma pelo que está passando. E aí ocorre a conexão com a realidade e a percepção de que não é mais possível reverter a situação. Então ela negou, agora ela está entrando em contato com essa realidade, ela está vendo que não é possível mais reverter a situação, ela pode entrar agora num sentimento de raiva, de sentir injustiçada. Tem algumas pessoas que falam assim: se Deus me amasse realmente, ele não tinha permitido isso, né? Eu acho que Deus até releva, porque ele sabe que a pessoa está numa tristeza ali, que ela vai depois cair em si, se ela quiser, né?
mas tem gente que pragueja contra Deus e acha que Deus não existe, né? Que como é que Deus deixou eu passar por isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Se Deus me amasse, e se isso, não sei o quê, e se fulano me amasse, né? Às vezes é a perda de um divórcio, se ele me amasse de verdade, e se as pessoas realmente, não tem mais ninguém que a gente possa confiar, o homem que eu confiei a minha vida, e isso e aquilo, tá então entendendo? Essa fase que cai a ficha, epa, realmente não adianta eu negar, eu tô passando por isso, a realidade é dura, eu não queria estar passando e eu me revolto contra as pessoas e me revolto contra Deus. A Maíra Farias lá no YouTube está dizendo exatamente isso, parabéns por tanta sabedoria. Obrigada, Maíra. Maíri, né? Arivane, esse luto uma hora sai para fora, não adianta guardar. Eu guardei o luto da minha separação por 2 anos e meio e de repente, bum, explodiu. Graças a Deus estou saindo dessa. É isso aí, Arivane. Parabéns, né? Então, gente, é uma fase. Mas se você também tem proximidade dessa pessoa, Mairi tá falando aqui, te amo, obrigada, querida, amo vocês também, faço isso aqui com muito amor, porque eu quero que vocês saiam das situações que porventura estejam vivendo e elaborem bem o luto, né? Então, assim, se você é próxima dessa pessoa, vai ter que falar para ela, não é ficar chamando atenção, tá, gente? Que isso? Meu Deus, como é que você fala isso de Deus? Não é sermão, não. Você vai ter que falar, amiga, tô entendendo, sei que é difícil, Deus está entendendo também a tua dor, sabe que você está falando no momento que você não está conseguindo lidar com isso, mas presta atenção, vê o quanto Deus já... Aí começa a falar com ela, vê o quanto Deus já te sustentou nisso, naquilo outro, né? Ele vai te sustentar também. Tem coisas que não voltam, mas não quer dizer que a gente não possa continuar vivendo. Ter realmente empatia, tá? Se você percebe que a pessoa não está querendo sair a si mesmo, se o nível de intimidade for muito grande, você vai falar, chega, tá na hora de lidar diferente com isso, né? Ela colocou aqui no Face, eu não tô conseguindo ler, a Jéssica vai pegar aqui para eu poder ler, tá? Ela tá falando do bebê, acho que é a mesma, né? Que tava falando aí do bebê dela. Então essa é a segunda fase da raiva, ter raiva. Terceira fase, a negociação ou a barganha. Lá no Face, Alice Cardoso, verdade, apóstola, eu vivi isso, tive um ótimo relacionamento com meu filho, pois era o meu bebê com 20 anos, mas o pai dele, por viver distante, estava desesperado. Olha aí, tá vendo? Perdi minha mãe 4 meses, tá bem difícil, parece uma mentira. Fabiana Casagrande. Que Deus te console, Fabiana, e que o que eu tô falando hoje possa te ajudar também a superar aí essa dor. A Arivane, sou muito grata, minha pastora e a senhora. Obrigada, querida. O grupo de desafio e essas lives estão sendo muito importantes para mim. Que bom! E amanhã, Arivane, alunas aí do grupo de desafio, vai ter aula ao vivo, nosso encontro ao vivo, que a gente vai conversar só com as alunas, ou lá no Zoom, ou no Google Meet, face to face, a gente se olhando lá na telinha e conversando. Sempre é muito legal. Inclusive, algumas pessoas que disseram que gostariam de entrar no grupo de desafio. Se você quiser pegar essa aula ao vivo amanhã, já faça a sua inscrição hoje, no máximo até amanhã, para você ter acesso a esse momento também, tá? Estamos com quantas mulheres lá? 73. 73 mulheres lá no grupo de desafio. Tem mais. Tem mais aí que, né, vai entrar. Vamos lá então, terceira fase, negociação ou barganha. Na terceira fase, a pessoa negocia consigo mesma. Olha aí.
Não sei se vai passar por essa fase, mas a pessoa pode passar. É uma tentativa de aliviar a dor e ponderar possíveis soluções para sair daquela circunstância. Normalmente relaciona-se a uma conjuntura religiosa e a promessas de Deus. Então é esse momento que ela começa a negociar, que ela se apega a uma promessa, que ela busca uma intimidade maior com Deus, uma vida devocional, geralmente ligada a isso. Olha só, essa autora, tá? Que estudou vários pacientes terminais, não quer dizer que todos eles tinham uma religião, uma fé, mas nesse momento da dor, a pessoa tem que se apegar a alguma coisa maior. E ela começa a negociar com ela mesma. Ela está na fase da raiva e ela percebe que não adianta ficar revoltada e ela começa assim, não, eu tenho que realmente buscar uma saída para isso, acho que eu vou me apegar a Deus. Às vezes ela falou mal de Deus, mas agora ela fala, ai Deus me perdoa, eu não estava sabendo lidar com isso, mas eu quero me apegar às tuas promessas, eu quero realmente viver o que o Senhor tem para mim. Então, essa é a fase que a pessoa dá uma baixada de bola e ela começa a querer ver saídas. Ela começa a querer ver alternativas, porque ela tá vendo que se revoltar não tá adiantando nada, que ela só tá ficando mais amargurada ainda. Tá certo? Veja aí se você já passou por alguma dessas fases ou está passando e identifique qual é a sua. Quarta fase do luto, a fase da depressão. A fase da depressão. Nessa quarta fase ocorre uma reclusão da pessoa para o seu mundo interno. Ela começa a se fechar nela mesma, onde ela passa a se isolar de novo e a se considerar impotente frente ao ocorrido. É às vezes aquela pessoa que orou, que foi, jejuou, que buscou a Deus, que fez isso e aquilo, e ela está querendo uma resposta imediata, e ela vê que essa resposta não veio no tempo que ela queria, e ela começa a questionar, meu Deus, e aí ela começa a se fechar de novo. E ela acha assim, tá vendo? Não adianta, essa dor não vai sair de mim, eu já tentei de tudo, e não tá adiantando. É essa quarta fase, a depressão. E geralmente é a fase mais duradoura do processo do luto, caracterizada por um sofrimento intenso. Até porque algumas coisas não voltam mais. E ela tem que encarar essa realidade de que não vai voltar mais, mas ela ainda está... olha aí, a Maíri está falando, sim, passamos aqui pela perda do nosso apóstolo Laerte, minha amiga Simone. A minha amiga Simone está nessa fase de lidar muito bem aí com o luto dela, sofre, mas ela está buscando se vencer, né? Um beijo para ela e para a igreja aí, Caminho Santo. Geralmente é a fase mais duradoura da depressão, tá? Quer dizer que todo mundo vai passar por essa fase? Não. Mas, gente, o luto é uma fase de muitos altos e baixos. É uma fase de muitos questionamentos. É uma fase de muita oscilação. E até a fase que a pessoa quer realmente sair do luto, ou quer se resolver rápido, ela tem também um sentimento de culpa. Ela acha assim, meu Deus, será que eu não tinha que estar sofrendo mais? Né? E não é isso. Mas ela só vai entender isso se ela estiver buscando ajuda. Sozinha, ela pode entrar nessas crises e achar que não tem saída para ela. Gente, processo terapêutico, para quem está passando pelo luto de alguma perda, ele não vai trazer de volta aquilo que foi perdido, mas ele vai te ensinar a lidar com a dor, tá? Porque às vezes a pessoa acha que vai para terapia e que vai acontecer alguma coisa mágica que ela vai conseguir ter de volta aquilo, né? Não vai. Porque às vezes não é o luto da perda de alguém que morreu, mas é de um relacionamento que se desfez.
Pode ser que ela perceba assim, mas eu acho que fui eu que errei muito, por isso ele não me quis mais. Quem sabe eu fazendo terapia ele volte, né? Não vá com essa perspectiva. Vá com a perspectiva de se resolver, porque pode ser que você mude, realmente fique muito bem e ele não queira voltar. E se você for com a perspectiva de buscar ajuda para ver se ele volta para você, você pode entrar num nível de frustração e desistir da sua própria mudança e da sua própria saúde emocional. Você vai falar assim, tá vendo? O que adiantou eu ficar com ele, eu fazer terapia, se eu não conseguir ele de volta? E aí você desiste de você. Então, cuidado com isso, tá? Essa é a quarta fase, a fase da depressão. A quinta e última fase do luto é o indivíduo não se sente mais, é a aceitação. Ele não se sente mais desesperado, ele já consegue enxergar a realidade como ela é. Ocorre assim, então, a assimilação e aceitação por completo da perda ou morte de forma consciente. Eu passei, nos 40 dias que meu filho ficou internado, eu passei por fases do luto sem... Olha aí, por isso que eu falo que não não dá para determinar um tempo. Eu tive que passar por todas as fases durante o processo ali do hospital. Eu passei pela fase da negação, não, ele vai sair, ele vai ficar bem, não era nem fé, era uma negação de que a coisa não podia estar tão grave como eu estava vendo. Aí eu passei por uma fase de revolta contra tudo, contra todos, eu falando, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? E olha só, eu vim aqui para fazer a tua vontade, é isso que eu ganho. Eu passei por essa fase, tá, da revolta. Eu passei pela fase da negociação ou da barganha. Deus, não, eu estou confiada aqui nas suas promessas, vai dar tudo certo. Eu comecei a buscar mais a Deus, isso em 40 dias, tá? Eu fiquei muito triste, comecei a ficar sem comer. O quadro dele foi piorando, eu comecei a ficar sem comer, a não dormir mais, a ter que ficar bem quando eu estava lá no hospital, mas quando eu chegava em casa, a não comer, a não dormir, emagreci mais ainda, eu estava super magra já, porque ele tinha 1 ano, eu amamentava ele ainda, então eu era bem magra e eu emagreci mais ainda. E aí, antes mesmo de Deus fazer o milagre, quando eu vi que já não tinha mais jeito, eu fiz uma entrega. Eu falei, não, eu vou aceitar a situação, tá nas tuas mãos, Deus, e eu tô pronta para qualquer realidade. Eu só não quero ficar uma mãe frustrada. O Senhor pode me devolver, o Senhor pode levar, mas eu tô aqui, quero ficar firme no Senhor. E essa fase da aceitação, eu realmente me resolvi, né? Eu me resolvi ao ponto de eu estar preparada, eu me sentia preparada, inclusive, para se Deus não me devolvesse meu filho. E isso me fortaleceu muito e mudou muita coisa na minha vida, inclusive o fato de eu entender que eu não podia ser uma mãe e uma mulher que queria ter o controle sobre todas as coisas. Porque eu aprendi nessa situação que eu não podia controlar nada. Ou eu aceitava alguns fatos e fazia o que eu podia fazer, ou eu ia continuar sofrendo, tentando lutar contra coisas que não tinham mudança. Tá certo? A apóstola Cília Dantas, ela tá dizendo aqui, acho que é a mãe da Natália. Que pena, meu celular tá com problema, mas retornei. Seja bem-vinda, querida. Então vamos lá. Portanto, entendam o seguinte: o luto é um processo necessário e crucial. Ele não é um processo fácil, mas a fase da aceitação é uma decisão. Mas não é fácil não, tá? A gente vai ter que passar por algumas fases. Então, o luto é um processo necessário, mas é um processo difícil, né? Ele é crucial, ele é muito importante para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa.
fazendo com que a vida de quem passou por essa perda, a pessoa consiga prosseguir, tá bom? É muito importante. Então, deixa a pessoa passar pelas fases, ajude, apoie, mas ela vai ter que passar pelo luto dela. Não tem o que a gente fazer, tem coisas que só ela vai poder fazer. Lembre-se que nem sempre os indivíduos, como eu falei aqui, nem sempre nós vamos passar por todas as fases do luto de uma forma tão clara. A Lide Manu está dizendo, precisamos viver um dia de cada vez, estou na fase da aceitação hoje, mas fiquei muito tempo na depressão, na revolta com Deus. Ai, Lide, eu sei, que Deus te abençoe, tá? Que você realmente, agora na aceitação, viva um novo momento, feche esse ciclo na sua vida e comece um novo. Então, nem sempre a gente vai passar por todos eles e às vezes vai até passar, mas não de uma forma tão clara. Alguns vão passar desapercebidos, algumas fases. E você também tem que entender que pode estar experimentando maneiras bem diferentes, dependendo da sua formação psíquica, da sociedade que você vive e das suas experiências pessoais anteriores. O que eu percebo? Por exemplo, quando meu pai faleceu, eu já lidei com a morte do meu pai muito melhor do que quando eu passei pela situação do meu filho. Por quê? Porque filho tem um peso muito maior na nossa vida. A dor talvez maior na vida de uma pessoa seja a perda de um filho. Meu pai era uma pessoa muito significativa, mas também já tinha uma certa idade, né? Ele já estava com quase 80 anos, então a gente já aceita um pouco melhor. A preocupação maior, na verdade, é com a minha mãe, de ela se sentir amparada, mas ela está consolada, está seguindo. Mas eu percebi que o apoio da minha família foi importante. O fato de eu já ter lidado com essa experiência lá atrás com meu filho me fez encarar isso diferente. Então, por isso que eu falo, depende muito, gente. Depende muito da perda, depende muito da estrutura psíquica da pessoa. Uma pessoa que tem uma estrutura legal, que é uma pessoa que enfrenta melhor a vida, que ela tem uma atitude mais positiva diante da vida, ela vai às vezes enfrentar o luto, com certeza ela vai enfrentar o luto bem melhor do que aquela pessoa que já tinha uma tendência à depressão, que por qualquer coisa ela se abatia. Por isso eu falo, gente, presta atenção. Quando eu aviso aqui, quando eu trago o alerta para você, treine o seu emocional, é isso que eu quero dizer para você. Se você começa a treinar as suas emoções agora, quando você tiver que passar por uma situação como essa, se você lá na academia tá pegando 2 quilos, 4 quilos, 5 quilos, está aumentando gradativamente, se de repente, da noite para o dia, você tem que pegar 10 quilos, você já tem a musculatura mais preparada para resistir do que alguém que nunca pegou peso, que nunca treinou. Estão entendendo? O luto é diferente para cada pessoa, porque tem gente que está ali durante a vida toda, está refletindo, está tomando consciência de quem ela é, está vendo que ela às vezes não está conseguindo lidar com situações menores. Meu Deus, se um dia eu passar por uma situação mais séria, eu tenho condições de enfrentar. Se isso aqui eu não estou conseguindo lidar, aí quando eu ouço a experiência de outras pessoas, meu Deus, fulana passou por isso, por aquilo, se fosse eu, acho que eu não ia dar conta. Poxa, isso aí tem que trazer uma reflexão. Epa, mas eu posso passar por isso também, porque são coisas da vida. Se eu estou dizendo isso, será que não está na hora de eu rever a minha trajetória? Então, treine o seu emocional para você sair logo dessa situação, para você tirar lições de situações menores, para quando você tiver que enfrentar situações maiores, você está preparada. Porque todo mundo passa por perdas, às vezes, muito significativas. São coisas da vida.
E aí a pessoa às vezes entra num desespero que ela às vezes nunca mais sai desse luto, nunca elabora esse luto, porque ela entrou numa depressão que ela não sai mais, mas ela já teve episódios ali atrás, que é o que a Bíblia vai dizer: se no dia da tua angústia se mostra fraco, né? Quão pequena é a tua força? Como treinar o emocional? A Gleice aqui está dizendo, a minha superfã, a forma de treinar o emocional que eu ajudo, Gleice, é o grupo de desafio, que eu já falei aqui, as inscrições estão abertas, tem já 73 mulheres lá inscritas, e se você quiser também treinar o seu emocional, a forma que eu disponibilizo para esse treino emocional é o grupo de desafio Mulheres Descomplicadas, que está lá no meu site, adrianapacheco.com.br. São tarefas como se fosse uma academia. Pois é, e aí a Jéssica aqui está falando, né? Como é que é o treino emocional? São tarefas como uma academia, todo dia um exercício lá para você cumprir aquela tarefa e ir treinando. As mulheres que já fizeram todas as tarefas no grupo de desafio, o que eu falo? Continue a treinar. Percebeu uma situação? Ah, peraí, tem um exercício lá para isso. Opa, não vou deixar o treino ir embora. E eu, de vez em quando, né, numa data que eu escolho, eu faço uma aula com elas ao vivo para rememorar ali. Vamos lá, só com as alunas, né? Eu ia dizer, de ser desafio, é isso aí. É um desafio. Quando a gente aprende a viver os desafios, a treinar, a nos desafiar, presta atenção nisso. Quando eu me desafio a crescer, eu fico preparada para enfrentar os desafios da vida. Então procura lá, Gleice, ela está dizendo, vou procurar. A Jéssica pode te mandar depois o link ali no privado, www.adrianapacheco.com.br. Lá tá todas as instruções para você fazer a sua inscrição, para você entrar no grupo e, né, dizer, né? A Anice quer dizer, uma aluna que está dizendo, eu ia dizer, o grupo de desafio. É a forma que eu disponibilizo para quem quer treino emocional. Tá bom? A Suelen tá dizendo, eu também quero o link. Vê aí, Jéssica. Suelen Jone, né? Depois procura ela aí no privado, tá. Anota o nome e manda o link para ela. Tá? Presta atenção, tô terminando. Apesar do luto ser um processo fisiológico, natural e muitas vezes necessário, o luto também pode se apresentar como luto patológico. Tem gente que vai ter luto patológico, que nesses casos é um sofrimento muito intenso, prolongado. Aí a pessoa entra realmente no adoecimento se ela não resolve, né? Se ela não resolve, que não permite o indivíduo retornar à sua própria vida após a perda. E aí é necessário acompanhamento de psicologia e atendimento médico, né? Farmacológico. Ela vai ter que procurar um psiquiatra para tomar uma medicação, às vezes para ansiedade, para uma depressão. Então, quando entra nesse luto patológico, tem que ter ajuda médica, tá? Suelen é sua fã, apóstola. Olha aí, Suelen. Beijo, querida. Entra para participar da aula. Como superar a perda? Faz a inscrição hoje que vocês entram amanhã na aula. Olha aí, né? Face to face. Como superar a perda e seguir em frente? Não se culpe. Nossa, tem um monte de coisa ainda para eu falar, né? Não se culpe. Quando a gente perde alguém que a gente ama, não adianta se culpar, né? Não adianta ficar com peso na consciência, não adianta deixar isso tomar conta dos seus pensamentos. Isso porque a perda faz com que o indivíduo comece a pensar em tudo que deixou de fazer e dizer. Não adianta, puxa, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter beijado mais, eu devia ter dito mais, eu te amo. Não adianta, querida.
Não adianta entrar nessa culpa. Nesse momento é importante ter em mente que nenhuma relação é perfeita e que as falhas cometidas não significam falta de amor. Entenda o que você fez o que era possível, que diante de cada circunstância você fez o seu melhor e não se torture por aquilo que você não conseguiu fazer, tá? Primeira coisa, não se culpe. Não adianta, eu devia ter feito mais isso, eu devia ter isso. Não. Aprenda com a lição. Poxa, eu devia ter sido mais carinhosa. Daqui para frente, superando essa dor, eu vou dar mais valor aos relacionamentos. Aprenda e não se culpe, tá bom? Segunda, adapte-se à nova rotina. Então, faça todos os ajustes possíveis para aprender a conviver com a ausência da pessoa. Então, aí é a hora de ver, não é melhor eu mudar, se eu posso mudar dessa casa. Tem gente que acha melhor ficar. Não, eu perdi essa pessoa, mas aqui tá todos os meus familiares, eu tenho mais apoio, eu tô lidando bem com isso. Ok, tá tudo certo. Mas vai ter que ter alguma mudança na rotina, né? Mudar alguns hábitos. Você vai ter que criar maneiras positivas para enfrentar a saudade, né? Às vezes você vai ter que iniciar um curso. Vou fazer um curso, vou fazer um trabalho voluntário. Quantas pessoas na perda, né, de alguém, principalmente perdas de catástrofe, ajudaram outras pessoas que passaram pela mesma situação que ela, né? Ser um voluntário, eu entendo essa dor, eu perdi alguém da mesma forma. Viajar por um período, se você pode fazer. Procure algo que lhe proporcione prazer. Se você ficar se culpando, você vai achar que você nem tem direito a ter prazer mais na vida. Parece que você tem que morrer junto com a pessoa. Não, você vai ter que buscar coisas aí prazerosas. Eu não tô falando pra você sair igual uma louca, desvairada, e agora pôr uma mini saia, batom na boca e ficar lá dando uma de sem noção. Não é isso. Mas dentro de um curso natural e buscando atividades para ir se refazendo, tá? Que aquelas situações que te trazem prazer, uma sensação de preenchimento. Mas ele é insubstituível, eu vou ter que substituir agora. Não, não é substituir, gente. Ninguém substitui ninguém, nenhuma situação. Mas é buscar saber que a tua vida pode encontrar significado em outras coisas. E aí, mesmo convivendo com a dor, é possível ser feliz encontrando motivação em atividades produtivas, senão você entra numa depressão, tá? Ok? E terceiro lugar, desenvolva a sua inteligência emocional, que é o treino das emoções, tá? Aprender a não se culpar, palavra-chave para mim. Olha aí, tá caindo ficha, né? Então, assim, cuide das suas emoções. É muito importante durante o luto você cuidar de você, permitindo assim que você encontre coragem e força para recomeçar, tá? Se disponha a um treinamento que possibilite um entendimento profundo sobre as suas emoções, padrões de comportamento, crenças limitantes, ajudando você a atravessar esse período difícil com mais equilíbrio. Então, quando você desenvolve inteligência emocional, você vai entrar no processo de tomar consciência de você, das suas emoções, das suas potencialidades, daquilo que te limita, né? Dos comportamentos e das crenças que estão te limitando. E aí você se vê dentro de um processo de se libertar dessas cadeias e prosseguir de uma forma saudável, respeitando o momento que você viveu, mas seguindo em frente. Porque, gente, superar uma dor, para mim, tem que ter o próximo passo, seguir em frente. Se a pessoa ficou estagnada na vida, então ela não superou isso ainda. Isso aí manteve ela presa a essa dor, a um passado, né? A Geuciane, verdade, um alívio para o nosso coração.
A Maíre Faria está dizendo, ai, que alívio, né? Obrigado, Deus, por ouvir isso. Ai, que bom, gente. Eu estava preocupada com esse tema hoje, né? Em pleno feriado de finado, vocês viram que hoje eu nem brinquei muito. Eu acho que o tema não proporcionava isso. É um tema mais sério, né? E que eu queria que vocês se sentissem respeitadas nesse momento por saber que tem muita gente passando por essa dor. Eu sei que hoje, pelo feriado, muita gente nem entrou na live, né? A gente viu aqui, mas eu acredito que esse tema vai ser muito importante para muita mulher que está passando por isso. Como as meninas aqui estão falando. Então, assim, gente, de verdade, se você está passando por isso, quer ajuda, entra lá no grupo de desafio, né? Que você vai aprender a como superar a sua dor. As meninas que pediram aqui, a Jéssica vai procurar, você anotou aí, né, Jéssica? E tá aberto para vocês entrarem no grupo de desafio, fazerem os exercícios, fazerem parte lá do grupo do Telegram, onde eu entro dando orientações. A Viviane Marques, obrigada, apóstola, por essa live. Deus abençoe sua vida. Que bom, fico feliz de ter feito sentido para vocês. E tô aguardando quem desejar, aquelas que, não, eu preciso realmente. Para hoje e se pergunta, será que não está no momento de você parar e começar a investir em você? Às vezes você está tentando ajudar todo mundo, está aí sobrecarregada e às vezes não se sente bem de enfrentar as suas próprias dores. Muito bom ouvir isso, Apri Coelho. Saber que estou vivendo um processo e vou vencer e fechar esse ciclo. Amém, querida. Então, assim, quer ajuda? Entra lá no grupo de desafio, tem 73 mulheres lá para te ajudar, mais eu, né? Porque elas estão lá compartilhando, elas trocam experiências, compartilham aquilo que elas não conseguem lidar, aqueles ganhos que elas estão tendo, né? E eu tô lá o tempo todo para responder perguntas, entrar em contato com vocês para ajudar. E quem entrar hoje ou amanhã até a tarde, à noite vai poder participar desse encontro com as alunas exclusivo, aonde eu vou conversar com elas, vou tirar dúvidas, vou trazer algum tema, alguma coisa para elas falarem, para que realmente elas possam estar aí vencendo os dilemas da vida. Tá bom? Um beijo, que bom que você estava aqui hoje. Amanhã chama mais amigas para estar. Vamos tirar um print da tela com a minha caneca nova? Olha aí! Caneca nova! Vou até colocar assim a mão embaixo para pegar o saltinho alto. Olha aqui. Ó. Ai, meu Deus, tem que ficar na frente do meu rosto. Olha aí. Isso. 3, 2, 1. Mais um sapatinho, Gleice. Gleice, Suelen, espero vê-las lá no grupo de desafio e outras mulheres que desejem entrar. O link a Jéssica vai colocar para essas que pediram. Quem não se manifestou aqui, eu vou falar pela última vez, adrianapacheco.com.br, você vai ter todas as informações e a oportunidade de também fazer parte dessa comunidade das mulheres descomplicadas, ok? Um beijo aqui, ó, no Instagram, Facebook e YouTube. E até amanhã vai ter mais conteúdo para nós. Beijão!